esses copinhos, essa camisa, muito da hora. Muito legal. Me conta uma coisa, em que ano aconteceu a fundação do museu? A gente foi ali em 2022, a gente iniciou com uma ideia de que a gente poderia juntar, né, as coisas, as histórias, os relatos, alguns equipamentos que eu tinha guardado. Né, a gente também precisava do espaço de estacionamento e iniciou o projeto Museu da Cannabis. O primeiro do Brasil, né? Inclusive aqui. Seria o primeiro fixo, né, que tem como se fosse uma sede, que a gente já está aqui já há um bom tempo. A sede ela exige que a gente tenha muitos equipamentos caros, né, coisas, relíquias, e dá para a gente poder até ter segurança. Saber que no planeta, a primeira lei do mundo foi no Brasil. Foi no Brasil a primeira lei na moda? A lei do pito do pão. Aqui é. Cadê? Cadeia para usuários multa. No caso, o pito do pano Era a cannabis. seria a cannabis. Ficou batizada o nome que a lei sempre pega com um apelido, Lei Maria da Penha, então essa a lei do pito do pano. E aí foi a primeira no planeta. Então assim, no mundo todo a cannabis ficou ali em 1940, foi quando se consolidou ali na ONU, né, a proibição, e aí o mundo todo fechou as portas e prendeu todo mundo que ou planta, ou cultiva, ou fuma, ou faz remédio com essa planta. Então a gente passou um tempão. E o que é engraçado, você percebe que quando você proíbe a cannabis, você está impedindo que as pessoas alimentem o seu próprio sistema, porque essa planta ela faz parte da natureza. Se ela faz parte da natureza, ela também faz parte do nosso corpo. Então a gente tem os canabinoides que elas produzem, e a gente precisa desses canabinoides para a gente ter equilíbrio. E aí o que acontece? Na hora que você proíbe, você causa uma epidemia, e é o que a gente está percebendo. Uma epidemia de doenças, uma epidemia de doenças neurológicas, que são decorrentes da falta do sistema endocannabinoide estar bem alimentado. E aí você pode me perguntar, mas Cassiano, como é que funcionava? As pessoas se alimentavam de cannabis? Na verdade, a produção de cânhamo e a produção de biomassa gerava muitos dejetos, e esses dejetos eram jogados para os animais, para os porcos, para as galinhas, o boi, o cavalo, né, os bodes. Né? Então, assim, as pessoas alimentavam desses animais, daí elas tinham menos problema de Alzheimer, menos problema, não existiam esses relatos. Com a descriminalização da maconha no STF, o que mudou durante todo esse tempo? Houve alguma mudança, houve alguma melhora, houve alguma... ou mudou nada? O que aconteceu? Bem, o que acontece é que hoje a gente percebe que o Brasil ele deu um passo para descriminalização, regulamentação, e são passos que era necessário ter dado. Então a descriminalização ela antecede em todos os países uma regulamentação. Então é preciso que o Tribunal Superior, né, ele tome a decisão de descriminalizar, apenar o usuário. Isso
é um passo que eu acredito que tinha que ser dado. Qual a diferença prática entre descriminalizar e legalizar? Para a galera entender bem. Descriminalizar é que não haja uma pena, né, de privação de liberdade e a outra seria, você falou, foi? Legalizar. E legalizar. Legalizar seria tornar legal, né, fazer com que você pudesse utilizar na sua casa, né, que você pudesse plantar na sua casa, né, que você cumprisse, que se cumpra, né, o que a Constituição preza, né, que é em relação ao ambiente da casa, né, do ambiente familiar. Então, assim, é sua casa, você pode fazer o que você quiser. Se quiser, pode beber até morrer. Né? Então, é um princípio, né, jurídico do que a gente tem a privacidade. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que a legalização, ela torna regras, uma forma onde a sociedade pode se organizar melhor, ter melhores resultados, diminuição da criminalidade, nessa guerra às drogas. Então, assim, a gente tem visto o mundo todo caminhando por esse modelo. Né? Foram 100 anos de guerra contra as drogas, de 96 para cá, 1996 para cá, a gente já percebe um movimento de regulamentação, começando ali na Califórnia, se estendendo a praticamente metade do país, dos Estados Unidos, Europa, e aí a gente percebe Tailândia, entre outros países que estão, a Alemanha inclusive agora, né? Então, todos os países ao redor do Brasil já regulamentaram algum tipo de uso. Paraguai já se tornou hoje um local de industrialização, tomou conta, então existem inúmeras farmacêuticas e empresas fabricando, desde do insumo ao IFA, as sementes, o alimentício. Então a gente tem uma indústria no mundo todo e o Brasil fechado, né, a esse tema, né, de tão grande importância. Por que a maconha foi associada aos negros e aos nordestinos no século XX? A cannabis chegou, relata-se que a cannabis chegou no hemisfério sul, no hemisfério do Brasil, no continente, América do Sul, pelos navios, né, através dos negreiros, navios negreiros, né, vindo da África. E aí essas sementes, elas vieram e trouxeram a planta para o nosso lado. Existem ainda outros relatos que populações índicas também entraram nessa planta por outras regiões, como Colômbia, Venezuela, e se adentraram a mais que essa planta sempre foi usada. Mas o negro que realmente trouxe essa planta para o nosso país. Né? Como a mídia alimentou o pânico moral em torno dessa erva, em torno de todo o pânico moral que falava através de jornais, através de difamações, como ela fazia isso? Bem, assim, esse é um modelo bem conhecido, né, e até mesmo modus operandi de alguns governos, né, de algumas épocas, né, de algumas ideologias que fazem que coloquem uma pessoa como mal na sociedade, o bode expiatório, e ele está mudando de país para país. Digamos, aqui no Brasil eram os negros, nos Estados Unidos eram os mexicanos. Então, assim, cada local se colocou a cannabis, e aí também era o candomblé, a capoeira, todas as vertentes da cultura, e aí a gente pode até acrescentar outras como religiosas, tarô. Então, assim, tudo era proibido. Então, se a gente proibir, a gente pode prender, e aí a gente pode manter eles sempre nossos escravos. Então, era uma época onde a escravidão era aceita. Então, aquela planta poderia ser perseguida, bastava se fazer uma lei.
E aí, em 1830, se iniciou essa perseguição através da lei do Pito do Pano. Né? E diga-se que essa foi a primeira lei do planeta a proibir. Né? Então, assim, pelo menos da história mais recente. Mas a gente tem relatos aqui no museu mesmo, você pode ver, tem relatos de mais de 10 mil anos que a gente tem essa planta convivendo com a humanidade. E os bairros ricos seguem sendo os menos fiscalizados. Eu acredito que isso já é um problema social, né? E esse problema social faz com que o resultado dessa guerra faz com que as áreas onde há movimento do tráfico, onde há o consumo, seja nas periferias. E as periferias acabam se tornando locais de chacina, né, locais de uma matança, né, por causa de uso de substâncias que já foram regulamentadas, já tiveram a sociedade ganhando postos em cima delas, entendeu? E isso é relato histórico que as drogas elas são apenas algo que eu não quero que você consuma. Então, a droga, na verdade, ela é uma invasão da sua privacidade, da sua liberdade. Ela é usada como um meio para lhe colocar num patamar. E o patamar é esse, periférico. Né? Aqui eu percebo que há 10 mil anos atrás a cannabis já era utilizada quando, por exemplo, equipes de arqueólogos encontraram vestígios adequando vasos desse período, indicando que os seres humanos já mantinham relação com a cannabis. Me explica um pouco sobre isso, que eu fiquei curioso. A história mostra, não só até 10 mil, já até outros relatos mais antigos, que a gente utilizava essa planta para tudo. Então a gente tinha necessidade de calor, ela fazia o tecido que aquecia. Né? A gente precisava de fazer combustível, a semente dela fazia o óleo que dava a chama poder. Né? Então a gente, nos primórdios, inclusive se alimentava da planta e tinha um lado religioso. Né? E a planta já fazia também de forma enteógena, as pessoas já também faziam esse uso. Então a cannabis está há muito mais tempo do que a gente imagina. Inclusive foi até 4.000 anos, 2.000 anos, até chegar na proibição de hoje. Pode explicar para nós um pouco sobre toda a história que aconteceu? Bem, o que acontece? A gente tem ela sendo permitida até 1913, né, quando inicia a proibição no mundo. Califórnia foi o primeiro local e ali iniciou, né, uma onda de países fazendo o mesmo. Né? Califórnia foi em 1913, né? E já havia 1830 a lei de Pito do Pano, mas aqui foi onde o mundo todo realmente iniciou a proibição. Quando o mundo todo realmente soube da maconha e realmente criminalizou. E aí, nessa mesma época, nasceu a primeira patente de medicamentos, que foi o fenobarbital. No mesmo ano nasce também uma indústria, a maior indústria do mundo, que é a indústria farmacêutica. Então a gente tem esse dado engraçado, né, onde inicia uma guerra e de outra mesma forma inicia uma indústria. Né? Então que também beneficiava, né, e aí a gente ficou até 1996, quando a Califórnia novamente se torna o primeiro país
primeira cidade, primeiro estado a regulamentar a cannabis para uso medicinal, permitindo que a pessoa pudesse cultivar até 99 plantas. E aí de 96 a gente tem 2014, os pais começam a lutar aqui no Brasil, e aí onde a gente conseguiu a primeira pessoa autorizada no Brasil a fazer uso do medicamento à base da maconha. E aí a gente tem toda a história da Abraça, a história das associações, que ainda tem vários anos para a gente ainda colocar nesse quadro. Mas é aí onde tudo realmente começou. Eu acho que a luta pela marcha da maconha também, a luta pelos pais para importar o medicamento, a luta pelas associações para obter autorização, a luta das pesquisas dos pesquisadores, porque não podia plantar a planta e agora pode. Então, assim, a gente está fazendo avanço. As empresas que querem fabricar o medicamento agora vão poder também plantar no Brasil. Então, nasce uma nova época, uma nova era, uma nova etapa. E, infelizmente, a gente ainda não vê a descriminalização completa, a despenalização para quem trafica, para quem quer plantar. Então, assim, a gente ainda vê muitas pessoas, né? Mas tudo isso faz parte. Eu acho que o movimento ele inicia de algum ponto. E de tempo em tempo a gente vai vendo os avanços. Então agora que a gente terminou essa luta, acho que a gente pode começar a próxima. Quais foram as doenças que já tem tratamento comprovado com a cannabis? Por exemplo? A comprovação, né, ela pode ser empírica, pode ser de relatos, né, e pode também ser de estudos clínicos. Né. Assim, a gente tem vários estudos clínicos que já foram feitos. Aqui mesmo na Paraíba foi feito na Universidade Federal com autismo, onde 60 crianças usou o óleo por 2 anos. Então a gente teve pesquisas com epilepsia também muito bem fundamentada através do nosso Elisardo Carlinho e Rafael Machulon, pai do THC. Então eles estudaram o canabidiol e eles fizeram um teste clínico muito antes de todo mundo, ali em 1964 eles fizeram esse teste. Em 1970, eles fizeram a publicação e a gente hoje tem essa informação, né? A quantidade de canabidiol que era benéfico para a epilepsia. Então, existe sim pesquisa há muito tempo atrás e a gente já tem comprovação para algumas doenças. Porém, como lá na Abraça a gente já tem quase 60 mil pessoas, a gente já vem fazendo isso há 13 anos, então assim, a gente tem visto um aumento da doença chamada ansiedade generalizada. Então ela ultrapassou todas as outras doenças. Então hoje o meu carro-chefe é ansiedade generalizada. Em segundo lugar, vem Alzheimer, que também está muito popular. E aí vem as dores, fibromialgia, entre outras. Então, o que a gente percebe é que a maioria dessas pessoas tem algo em comum. Tem uma dor e um problema neurológico. E a cannabis ela atua justamente nisso. Ela vai modular aquela dor. Entendeu? Se ela estiver muito alta, ela diminui. E da mesma forma, uma pessoa que está com depressão, com um sistema neurológico muito deprimido, e aí quando usa ela acelera esse sistema e aí faz com que a depressão saia. Então ela é uma joia. A cannabis ela tem uma molécula que é a conta em si, mas acho que é o golden, a molécula de ouro, né, da humanidade. E é uma pena a gente estar aqui hoje no museu para mostrar todo esse sofrimento, quando a gente poderia estar mostrando todos os benefícios. Né?
Então o museu ele nasceu também para a gente começar a mostrar os benefícios. Então tem a sala onde a gente mostra as associações, as famílias, toda uma história de pessoas que sofreram para chegar até aqui e a gente poder hoje comprar o remédio na farmácia. Por que os remédios à base de maconha são tão caros no Brasil hoje em dia? A gente, quando a gente começou, a gente não tinha base de preço, né? Então a gente começou a importar, era em dólar. Então os remédios chegavam aqui a R$ 2.000, R$ 2.500. Né? Já iniciou ali em 2019 uma marca aqui no Brasil a vender nas farmácias um remédio feito com canabidiol isolado e vender por R$ 2.500 esse medicamento. Então, na época de 2015, na época do golpe da Dilma, houve um aumento do dólar, um spike muito grande, e assim, houve um desespero nos grupos ali das mães, porque todas elas importavam, eram mais de 400 mães importando, todo mundo desesperado, porque agora não ia poder mais comprar, porque aumentou muito o dólar. E aí eu, na época, meio que, eu vou fazer uma coisa. Foi aí que eu cometi o crime. Eu comprei maconha, fui para a cozinha e comecei a fazer o óleo de forma sistemática. Então fiz 10 frascos, mandei para essas mães, elas fizeram testes, deu certo, e aí a gente se libertou do importado. Falando sobre saúde medicinal, o SUS está preparado para incluir cannabis nas terapias? Você acha que hoje ele está preparado para incluir a cannabis? Aonde? Nas terapias. Eu acredito que as terapias elas são o próximo passo, né, para esse tratamento. Infelizmente a medicina ela é muito corporativista e está limitando apenas médicos, né, a utilizar a cannabis, prescrevendo, né? Mas eu acredito que os fisioterapeutas, os terapeutas, todos aqueles habilitados profissionalmente deveriam poder, né, não só prescrever, mas também utilizar no tratamento. Né? Eu acho que esse é um passo a mais que a gente vai dar, que algumas pessoas mais empreendedoras vão observar e vão começar a aplicar. Né? Até porque o uso tópico foi regulamentado agora pela Anvisa, nessa semana agora, a gente teve o uso tópico, né, permitido no país. Então assim, a gente tem que falar sobre pomadas, cremes, a gente vai poder dar um avanço mais uma vez. Porque o Brasil demorou tanto para avançar nesse debate sobre descriminalização da maconha, sobre a legalização da maconha, que a gente tem vários exemplos de vários países que já estão mais avançados que o Brasil nisso. O Brasil é famoso em ser em tudo, né? E a gente foi o último a acabar com a escravidão. Então isso já é um pouco bem conhecido. Você tem ideia, praticamente o mundo todo está regulamentado, a Europa, a Américas do Norte e no América do Sul. E o Brasil até hoje não tinha nada, né? Então eu acho que agora deu uma mudada, a gente conseguiu aprovar, né, o cultivo de forma medicinal. A Anvisa foi obrigada a fazer isso por uma decisão do STJ, e aí essa decisão ela obrigava que a Anvisa regulamentasse e acabou ela tendo que fazer no tempo obrigado pela juíza. Então a gente conseguiu uma regulamentação por causa da justiça. E é isso que está movendo esse país. A Abraça é um exemplo disso. A gente fez judicial, né? A gente salvou vida, cometeu o crime para salvar vidas e a gente pede que seja excluído a ilicitude. Porque a ilicitude ela é baseada no quê? Você está matando para quê? Para roubar? Beleza, aí você vai para a cadeia. Mas você está matando para salvar, que é um policial, ele não pode, ele está salvando uma vida, e era isso que eu estava fazendo. Então quando você está salvando vida, você não está cometendo crime. E a juíza entendeu assim. E aí a gente conseguiu que uma associação tivesse autorização para plantar, produzir remédio e fornecer para pessoas com doenças que não tiveram sucesso, né? E que nada
deu jeito. Então, assim, é a única esperança. É a única esperança para muita gente. Como explicar que a mesma planta que destrói vidas cura epilepsia para essas pessoas? Como explicar? Mostrando o paciente melhor, mostrando o paciente recuperado, mostrando o paciente existem inúmeros filmes hoje no Brasil. O Ilegal mostra bastante isso. Você pode assistir Ilegal no Netflix. Tem o filme da Sofia também no Netflix. Então a gente tem inúmeros relatos. A história está aí sendo contada. Ninguém precisa nem mais fazer um estudo clínico para ver, né, que as crianças tiveram uma melhora gigantesca no quadro em geral. Então, é nítido, a cannabis ela mostra o benefício. Então, você percebe que a pessoa está mais vigorosa, a pessoa está se lembrando melhor, que, mamãe agora está comendo bem, está dormindo bem, foi outra coisa. Mamãe estava com uma doença que ficava tendo tics e tendo choques, né? E não conseguia parar, e já estava tomando 3 remédios e nada fazia efeito. E aí tomou uma gota do óleo e parou. Então, assim, praticamente voltaram a ter vida normal, e essas pessoas são eternamente gratas, são eternamente felizes. E a gente sente isso no calor humano das pessoas, e os agradecimentos, e é isso.